Oi, pessoal, vamos começar o nosso podcast de hoje. Olha, continua repercutindo muito a matéria que o Fantástico exibiu da travesti Suzy, falando da situação dos travestis que ficam presos, situação deles nas cadeias e tal. E a matéria deu o que falar, porque primeiro comoveu todo mundo que assistiu, ficou todo mundo que dó e tal. Só que a matéria não falou qual foi o crime que ela cometeu, a Suzy. E aí, caiu na boca do povo que a Suzy cometeu um crime bárbaro, hediondo. Ela estuprou uma criança de 9 anos, matou, ficou com o corpo 3 dias dentro de casa e depois levou o corpo e botou na porta da casa dos pais da criança. Isso não foi falado na matéria. Então, o que aconteceu? A Globo depois veio a público nessa semana, o William Bonner no Jornal Nacional pedindo desculpas e falando que a Globo pede desculpas pelo que aconteceu, eles não sabiam que a travesti tinha cometido aquele crime hediondo e tal. Primeiro, gente, me engana que eu gosto, né? Desde quando um jornalista da Globo vai fazer uma matéria em presídio e não vai saber que está entrevistando uma pessoa que matou barbaramente uma criança. Tá, deu uma de boba, não sabia. Agora, o Drauzio Varela, eu acho que as pessoas ficarem xingando o Drauzio Varela, eu particularmente, estou dando a minha opinião, eu não concordo, porque ele é médico. Então, ali ele está como um médico. Então, ele não está ali puxando o saco de ninguém, ele está agindo como um médico que está diante de uma pessoa. E o Drauzio Varela, que ainda faz trabalhos voluntários em presídios no Rio de Janeiro. Eu li o livro dele, o Carandiru, que foi o primeiro que ele lançou. E a gente lendo o livro, a gente vê que realmente ali dentro, lá dentro do presídio, ele agia como médico e tratava todo mundo normalmente, como tem um médico que tratar. Ele não ficava perguntando para os pacientes, o que você fez? Por que você está aqui? Alguns sim, porque às vezes eles ficavam conversando e ele acabava perguntando, às vezes, quando ele conversava muito, ou num outro horário, fora do ambulatório, mas ele tinha uma relação de médico. Então, assim, não acho que o Drauzio Varela teve culpa em relação ao caso da matéria do Fantástico. Ele estava ali como médico, então eu acho que não tem que criticar ele. Eu acho que a crítica tem que ser a emissora e o departamento de jornalismo da emissora que falhou e falhou feio, porque isso aí é inaceitável. Você não vai fazer uma matéria num presídio, vai entrevistar um preso sem saber o que ele fez. É um amadorismo que, para mim, não existe dentro da Globo. Se existe, me assustou. Mas chegou ao ponto de precisar pedir desculpas publicamente no Jornal Nacional. E o assunto continua, o povo falando que a Globo é mentirosa, porque ela não foi verdadeira ao dizer que não sabia do crime cometido pela Suzy. Mas acho que eles não precisavam ter falado isso, devia ter deixado essa frase não precisava dessa frase, essa frase foi o que pegou pesado. Mas é isso. Mudando de assunto, falando do Ronaldinho Gaúcho. Olha, em 2015, o Ronaldinho Gaúcho se despediu dos gramados. Ele deixou o Fluminense, ele foi o melhor jogador do mundo por 2 vezes, 2004 e 2005. Mas de uns 2, 3 anos para cá, o Ronaldinho Gaúcho virou figurinha nas páginas policiais. Então, a gente teve aí a notícia do passaporte dele apreendido o ano passado pela Justiça do Rio Grande do Sul por causa de danos ambientais eles chamam de trapiche, aquelas plataformas de madeira que as pessoas fazem na beira dos rios, mas a dele é enorme, né, quase 1 quilômetro. E aí ele foi condenado por causa disso, porque eles falaram que não era para ele fazer a obra, ele insistiu em fazer a obra e mexer com polícia ambiental, o bicho pega, gente. E aí eles fizeram. Bom, moral da história, ele foi condenado a pagar uma multa ambiental de 6 milhões. Não pagou.
A justiça, então, ameaçou, tomou o passaporte do Ronaldinho, na época, e ameaçou bloquear bens. E aí, então, ele resolveu pagar a dívida, é o que comentam. E ele pagou, só que quando ele foi pagar, não era mais 6 milhões. A dívida pulou para 9 milhões e não sei quanto, quase 10 milhões de reais. Antes disso, aí ele recebeu o passaporte de volta e tal. Só que eu estava lendo uma matéria muito grande sobre o Ronaldinho Gaúcho. Ele tem muita multa nas costas, mas são multas de 10 milhões para cima. Então tem coisas muito pesadas. Talvez ele estão falando que ele está sem dinheiro. Não, mas ele é muito rico. Sim, mas muito rico, mas com um monte de multa de milhões e milhões e milhões, o dinheiro acaba. Ainda mais se não for bem administrado. Outra coisa, ele montou uma empresa junto com o irmão dele. E agora eles estão investigando um suposto esquema de pirâmide financeira, fraude, que tem como base a indicação de novos investidores atraídos por promessa de retorno rápido e alto. A empresa do Ronaldinho, que fez várias coisas, inclusive relógios esportivos, né, outras coisas também, entre elas tinha prometia aos clientes, através dessa pirâmide, rendimentos de até 2% ao dia, supostamente baseados em operações com a criptomoeda, o Bitcoin. E é aí que está a maior dívida dele, porque ele está devendo muita gente que investiu nessa promessa dele aqui. É aquela velha história, cuidado com promessa de que você vai ganhar muito dinheiro, muito depressa. Essas coisas tem que tomar muito cuidado, até vindo de um Ronaldinho Gaúcho, gente. Porque as pessoas pensam assim, o cara é rico demais, então se ele está fazendo, eu vou fazer. Só que a história não é bem assim, não. Então, por isso que a justiça está mantendo ele lá. A notícia é de que há possibilidade de lavagem de dinheiro nessa história toda, então eles estão investigando tudo isso, por isso que ele está detido ainda lá no Paraguai. Mas não está triste não, viu? Porque eles estão disputando ele a laço lá dentro do presídio que ele está, para jogar futebol, para participar de campeonato. Mudando de assunto, Big Brother Brasil decidiu que não vai ter paredão com plateia por causa do coronavírus. E a Globo, então, está estudando também os outros programas de auditório, inclusive Faustão, de cancelar por um tempo, né? Até baixar a bola um pouco aí do corona, que já está baixando na China. Eu acho que é importante falar sobre isso. As pessoas têm que prestar atenção nas notícias boas também, e isso é uma boa notícia. A China está conseguindo segurar o corona, está diminuindo o número de casos e prometeu que em abril termina lá completamente os casos de coronavírus. Tomara que seja verdade, tomara que dê certo. Mudando de assunto, Larissa Manoela preparada, já está com a transformação de visual pronta, e ela colocou nas redes sociais com cabelo novo, que já faz parte da caracterização da personagem que ela vai fazer na novela das 6 da Globo, Além da Ilusão, que marca a estreia dela na emissora, na Globo. Então, Larissa Manoela, então, já está preparada para a novela, lembrando que ela vai viver 2 personagens, 2 fases a novela vai ter. Eu já vou dar spoiler aqui dessa novela. Ela morre na primeira fase da novela e ela tem uma irmãzinha que na história deve ter uns 3, 4 anos de idade, sei lá, por aí. E aí ela morre. Passam alguns anos ou décadas, uma década, sei lá quantos anos. E aí ela aparece de novo na nova fase da novela, então, Além da Ilusão, tá? Ela vai ser filha dos personagens de Cláudia Raia e Dan Stubar. E é isso. E só para terminar, a Globo cancelou completamente a minissérie sobre o caso da Elisa Samúdio, o assassinato da Elisa Samúdio e o Bruno, baseado no livro que foi lançado, que eu não me lembro o nome aqui agora, mas foi lançado um livro que conta mais ou menos a história toda do que aconteceu, entre aspas, né, porque ninguém sabe realmente a verdade mesmo. Mas a Glória Pérez, a autora da novela, ficou chocada com a emissora e falou que achou um absurdo a emissora estar comprou os direitos, chegou a comprar os direitos do livro
para poder fazer a minissérie. Inclusive, Vanessa Giacomo foi convidada para ser a Elisa Samúdio. Mas a mãe da Elisa Samúdio deu uma entrevista para Márcia Goldsmith, e a entrevista dela vazou, ela falando que achava um absurdo a emissora fazer uma minissérie, sendo que tem uma criança que vai fazer 10 anos de idade, entrando numa fase pré-adolescência, e que não ia gostar nem um pouco de ver sua vida exposta, porque com certeza a vida dele vai acabar sendo exposta, ou iria acabar sendo exposta. Enfim, a Globo cancelou, não vai fazer mais a minissérie sobre o caso Bruno, mas já bateu o martelo e Marielle Franco vai ganhar documentário e a direção vai ser do José Padilha no Globoplay. Eu fico por aqui com essas notícias e amanhã eu estou de volta com mais podcast. Até lá.